Estamos de volta às 18h15 a nossa live, às 17h30 a conversa terapêutica, venha participar. E às 18h45 o nosso tratamento de desobsessão e depois a palestra do Evangelho, que todos são convidados a continuar, que isso acontece às 19 horas, porque todos são tratados durante a palestra. O que a gente entende do alcoolismo? Por que esses tripés, né? Então a gente faz a conversa terapêutica. Em todas as irmandades que combatem qualquer tipo de vício, a gente sabe que o remédio entra pelo ouvido, porque quando você ouve a partilha de alguém, você se identifica com ela, você fala, se ele venceu, se ele conseguiu, eu também posso vencer e conseguir. E a doença sai pela boca. Como assim a doença sai pela boca? Através das palavras, através da sua partilha, através do seu depoimento, das coisas que você tem para dizer. Pode parecer uma coisa boba, uma coisa que, o que eu vou falar? Vou falar que eu fiquei triste essa semana? Você vai falar, se você quiser, se você se sentir bem. Rubens, você pode ajudar ela a desligar o celular, por favor? Pronto, ele já ajudou. Obrigada. Então a conversa terapêutica, ela tem essa finalidade. Depois a gente tem essa live aqui, porque essa live é a hora da gente tirar as dúvidas dos fatores emocionais. A doença, toda doença de vício, ela é uma doença mental, porque você fica viciado naquilo. É uma doença emocional, porque gatilhos emocionais, situações emocionais te levaram àquele vício. Ela é uma doença física, o seu corpo desenvolve uma tolerância e você vai precisando cada vez de doses mais altas. E ela é uma doença espiritual. Toda doença que a gente tem de vício, ela passa pela espiritualidade. Você recebe companhias espirituais que estão igualmente viciados como você naquela situação. No alcoolismo, na drogadição, no jogo, no tabaco, seja no que for. As companhias espirituais, elas reforçam o seu padrão. Quer dizer, como se já não bastasse as nossas próprias dificuldades, a gente ainda tem que sustentar o vício das entidades espirituais que ficam com a gente, porque a gente tem aquele vício. Nossa, Sandra, mas isso é muito cruel. O oposto também é verdadeiro. O que é o oposto? Se você tem hábitos saudáveis, se você é uma pessoa que você gosta de estudar, vai ter um monte de companhia espiritual que gosta de estudar junto com você. É aquela hora que você fala, nossa, mas você sabe que eu li esse livro pela segunda vez e me deu um insight? Alguém que gosta de estudar junto como você, te deu uma ideia para você começar um negócio, para você ter uma iniciativa. Por quê? Porque a população de desencarnados é 3, 4 vezes maior do que a dos encarnados, tanto para o bem quanto para o mal. Então, se você tem o vício é uma coisa ruim, mas se você tiver um hábito saudável, você está atraindo ajuda espiritual. Imagina você trabalhando com amor, como você atrai companhia espiritual. Imagina você estudando. Olha, leiam a vida de qualquer cientista que fez qualquer grande descoberta. O Einstein falava isso, ele falava assim, olha, eu estudava, não chegava a conclusão nenhuma, mas eu sabia que ali tinha uma resposta, de repente a resposta vinha. Esse de repente é você sendo presenciado pelo teu esforço próprio. Claro que o teu estudo, o teu raciocínio fez você chegar àquela conclusão, mas muitas e muitas descobertas científicas são intuídas pelos irmãos espirituais que querem alavancar o progresso da humanidade e te usam para isso. Olha que honra! Olha que, já pensou? Porque vamos combinar que o contrário a gente já conhece bem. Eles usarem a gente para tudo que não presta, né? Para fofocar, para fumar, para beber, para usar droga, para maratonar série que nem um viciado, para tudo quanto é tipo de coisa ruim, eles usam a gente. Agora, já pensou a honra de nós sermos usados para levar uma consciência para um grupo?
A gente ser usado para começar um negócio onde a gente vai gerar emprego. E aqueles vocês já ouviram isso, gente? Trabalhador dizia: a minha empresa é desse tamanico, mas eu adoro trabalhar lá. Adoro. Não tem competição, não tem humilhação, é tranquilo. Eu faço o que eu tenho que fazer, ganho meu salário. Às vezes, por quê? Por que a empresa é tranquila? Porque ela está na mão de um cara, de uma mulher legal. Porque se esse homem ou essa mulher, empresários, fossem mal resolvidos, os funcionários iam estar numa loucura. Um passando a perna no outro, porque a gente copia o que está acima da gente, não é? A gente copia o que está acima da gente. Se a gente está tranquilo, está todo mundo se dando bem, é porque a hierarquia que está acima de você é legal. E se você for chamado para ser um empresário? E se Deus espera que você comece a trabalhar, estudar, cuidar da sua vida, vencer o seu vício para botar na tua mão uma empresa, para você dirigir essa empresa? Olha que honra! Então depende de eu cair nas graças de Deus? Não é disso que depende. Depende da gente começar agora a construir dentro da gente aquilo que a gente quer ver no mundo. Eu quero ver no mundo honestidade. Mas eu vou ser mais honesto ainda. 10 centavos eu estou sendo honesto. Como que Jesus falou? Se fostes fiéis nas pequenas coisas, sobre as grandes te colocarei. Agora, às vezes a pessoa reclama que não consegue uma promoção, não consegue, mas vai ver se ela, às vezes, não está preparada para aquilo. Não tem maturidade emocional. Às vezes tem conhecimento técnico, mas às vezes não tem maturidade emocional para assumir um cargo, porque aquele cargo ia fazer ela subir a cabeça, ia fazer ela destrambelhar. Então a espiritualidade já sabe disso e fala: fica quietinho aí no seu canto, que pelo menos a sua reencarnação está salva. Porque corre o risco da gente te dar o que você quer e você se perder na sua reencarnação. Ao invés de resolver os seus débitos, criar novos. Não é? Alguém até aqui gostaria de comentar alguma coisa? Vocês são convidados a virem aqui, vocês não aparecem, mas vocês podem trazer alguma contribuição. Gostariam? Não? Tá. Você gostaria, querido? Tá. Quando quiser, tá bom. Quando quiserem é só levantar a mão, tá? A semana passada, a gente estava falando da satisfação imediata sem esforço e sem conquista, né? O álcool, as drogas, a nicotina, ela libera uma quantidade lá de neurotransmissores que te acalma, que te alegra, que te consola, mas é tudo até a página 2, porque eles trazem efeitos, às vezes imediatos e às vezes ao longo do tempo, que a gente tem que pagar um preço muito alto. Então, a gente estava dizendo isso, que a gente tem que procurar a nossa satisfação com a dopamina de qualidade. Um exercício físico, um grupo de estudo, um hobby bacana. Eu gosto de fotografar, eu gosto de marcenaria. Se você está muito triste, muito solitário, cata o celular, manda uma mensagem para alguém, para algum amigo, para a gente que está aqui, né? Porque os alcoólicos anônimos dizem isso. Eles dizem que um dos gatilhos de recaídas no alcoolismo é a solidão. E quando você conversa 10 minutos, 5 minutos com uma pessoa, às vezes a solidão passa. E você já começa a ver o mundo. Mas por que eu estava daquele jeito? Vocês já se perguntaram isso? Vocês olham assim, agora, por exemplo, agora à tarde eu estou bem, mas de manhã eu estava péssima. Mas por que eu estava péssima? De manhã não aconteceu nada. Isso já aconteceu com vocês? Vocês não saberem por que vocês estavam mal? Não tem doença, não tem problema, está tudo bem na vida e vocês estão péssimos. Nós somos testados o tempo todo a manter o nosso nível vibratório. A gente escorregou, vem má companhia. O livro Nos Bastidores da Prece contam como os espíritos inferiores se utilizam dos nossos devaneios, das nossas bobeadas, de achar que é só um gole, só um trago, só um isso, só um aquilo. Eles se apossam disso para deixar a gente, para afundar emocionalmente a gente, mas isso não é tudo, para roubar a nossa energia.
Porque o que eles querem é roubar a nossa energia, porque a nossa energia lá nas trevas, no mundo espiritual, vale ouro, é moeda de troca, a nossa energia. Aí eles vêm e roubam, porque a gente deixa, porque a gente ficou invigilante, né? Então a gente falava disso. E aí eu queria continuar falando sobre o álcool, mas a gente pode entender todos os outros vícios se encaixando por aqui também. Esse texto é da psicóloga Luciana Becker, tá? Se vocês quiserem depois procurar. Eu trouxe o texto dela e a gente vai comentando em cima. Ela diz o seguinte: você acha que só porque você não bebe todo dia você não é um alcoolista? Não, eu não sou, eu não tenho problema de alcoolismo, eu não bebo todo dia. Não, eu fico 3 meses sem beber. Não, eu bebo só vinho. Não, eu não bebo até cair. Então, mas esses não são os parâmetros para a gente entender se a gente é ou não um doente alcoólico. Porque tem gente que bebe só de fim de semana e é um doente alcoólico. Tem gente que só bebe em festa, mas bebe até cair. É um doente alcoólico. Tem gente que fica uma quinzena, 2, 3 meses sem colocar uma gota de álcool na boca e é alcoolista sim, porque quando ele vai colocar uma gota de álcool, ele perde completamente o controle. Então, ser um doente alcoólico, ser um drogadicto, ser um dependente emocional de tabaco, de jogos, de seja lá o que for, passa por a gente perder o controle. Porque a doença do vício, ela é uma doença compulsiva. Isso significa que se você se der ao luxo de dar um trago, um gole, uma cheirada, um sei lá o que, você não consegue mais parar. É isso que define o vício. Você se dá, porque aí você diz assim, mas o outro consegue, mas o outro não tem a doença que a gente tem, que você tem, que eu tenho. Não tem, o outro não tem. Ele consegue beber um drink no happy hour e ir para casa, chegar bem. Tá bom, ele consegue, você não. Ele não tem a doença que você tem. Não tem gente que tem diabetes? Tem diabetes, vai fazer o quê? Trata, toma um remédio. Tem gente que não tem diabetes, pode comer mais doce, cada um. Então a gente não tem que se comparar com o outro que consegue, a gente não consegue. Nós tomamos a decisão de pararmos, nós tomamos a decisão de não usarmos mais, de não bebermos. Vamos manter essa decisão, sabendo que o primeiro, se a gente se der ao luxo, a gente não vai conseguir parar. Não consegue, né? Me desculpem. Então é isso, o que define o alcoólatra é quando ele não consegue parar e também o quanto de mal ele faz em sua vida. Porque às vezes a pessoa é uma pessoa que bebe abusivamente, um bebedor abusivo é diferente de um doente alcoólico. O bebedor abusivo, ele tá acabando com a saúde, ele está se destruindo, mas ele é funcional, ele tem o emprego dele, ele ainda traz dinheiro para casa para pagar a conta. Mas o bebedor alcoólatra, ele não consegue parar, ele é mandado embora, ele é despedido, ele cai na sarjeta. Então, o quanto de mal esse vício faz na sua vida? É aí que você sabe se você é um doente alcoólatra ou drogadicto, ou seja lá o que for. Mas o outro consegue, o problema é do outro. E eu diria assim, coitado do outro que consegue um gole por dia e não se altera. Coitado dele. Porque os estudos científicos atuais estão provando, eles estão mostrando que uma dose de álcool por dia, não precisa nem ser todos os dias, pode ser 2 ou 3 vezes por semana, mas quem faz o uso de álcool como aperitivo faz todo dia, é o suficiente para causar câncer de próstata, câncer de mama, Alzheimer. Uma grande parte dos Alzheimers são de pessoas que beberam
um traguinho para abrir o apetite ao longo dos anos. Essa é a diferença de um casal de idosos que eu conheço, por exemplo. Os dois têm a mesma idade, ele com Alzheimer, sem consciência de nada, e ela fazendo a ginástica dela, tocando as contas da casa, tocando a vida dela. Ela nunca bebeu, ele sempre bebeu. Ah, é por acaso? Não é por acaso não, a ciência está mostrando que é consequência do álcool, essas doenças degenerativas da cabeça. Antes existia mais fala, me ajuda aqui? Exação, acaba com glamorização, quer dizer, você bebe um drink, você isso, você aquilo. Antes, né, porque agora a gente está vendo que independente da bebida que se use, destilado, fermentado, ela intoxica o seu corpo a ponto de o seu fígado ficar contaminado ao longo de uma vida. Ele não sabe o que fazer com aquele álcool. Ele quebra, chega uma hora que não tem mais o que quebrar, fica lá contaminando o teu fígado. E um fígado contaminado é um corpo inteiro contaminado, né? Então, o problema do alcoolismo, ele não é a frequência, a quantidade, não é quantas vezes, o quanto ou o tipo de bebida. O critério mais importante é o que acontece com você quando você bebe, ou quando você usa, ou quando você faz o que você tem que fazer. O que acontece com você? Você fica legal? Você não se arrepende ou você se arrepende? Você fala, ai, para que eu fui fazer isso? Gastar meu dinheiro, intoxicar meu corpo, podia estar com gente legal. Às vezes a gente está num momento de vida que a gente mudou de fase, que nem jogo, e a gente não se dá conta que a gente mudou de fase. E nessa fase que a gente tá, esses amigos aqui não tem mais nada a ver com a gente. Ah, mas são amigos de 30 anos, amigos entre aspas, né? Muitas vezes nem amigos porque quando você está no uso, quando você está na dependência, todo mundo é amigo. Você acabou de conhecer o cara, você vai montar uma sociedade com ele. Todo mundo é amigo quando você está com a consciência alterada. Agora, quero ver você ali no dia a dia, conhecendo os defeitos da pessoa, a pessoa conhecendo os seus, e você falar, não, vamos lá, vamos fazer uma parceria, essa pessoa tirando isso, é uma pessoa super legal. Isso sim é que é o desafio. E o vício não deixa a gente olhar para essa realidade, não deixa a gente entender quem é o outro, porque não deixa nem a gente entender quem é a gente mesmo, diga lá o outro. Então, às vezes você mudou de nível e esse nível exige que você tenha amigos que se sintonizem com você. Ao invés de você descer a tua vibração para sintonizar com os amigos antigos, você tem que ficar aqui e procurar quem está vibrando aqui com você. Aí a tua vida começa a melhorar, as oportunidades chegam, você consegue encontrar o sentido da vida que você está procurando, que você achou que nem tinha mais. Porque Deus colocou o nosso anjo da guarda para nos inspirar, para ajudar a gente a cumprir a nossa missão reencarnatória. Se a gente deixar Ele falar com a gente, Ele vai intuir. É aquela hora que você fala assim, nossa, depois daquele evento lá, minha vida mudou. Ah, depois que eu larguei aqueles amigos lá, minha vida mudou. Depois que eu comecei a frequentar o centro ou uma sala de AA, depois que eu mudei de trabalho, que eu mudei de amigo, tudo mudou. Quer dizer, você aproveitou aquela oportunidade que Deus colocou para você ser uma nova pessoa, porque você já é uma nova pessoa, só que está agindo como a antiga. Está agindo como a antiga. Será que vale a pena o tanto de energia que você gasta para descer no nível dos outros, sendo que você está aqui, ó? Vamos pensar. Então, ela continua dizendo o seguinte, consegue parar depois da primeira dose? Uma pergunta para você fazer para você mesmo. Primeiro uso, droga, seja lá o que for, você experimentou, você consegue parar? Se você não consegue, você está com o problema, o vício da dependência. Você bebe mais do que planejava todas as vezes? Você vai para a festa, eu vou beber 2 latinhas de cerveja. A hora que olhou, tem lá 36 latinhas na mesa.
terrível, né? Então, você não conseguiu manter a palavra do que você determinou, então você provavelmente é um doente alcoólico, ou um drogadicto, ou um dependente de qualquer coisa. Faz coisas que se arrepende depois, você sente até vergonha, fala, ai, que mal, como é que eu fui fazer aquilo? É porque perdeu a consciência feio, é porque não sabe beber, porque tem doença que é compulsiva, não pode beber. Tem prejuízos emocionais, como vergonha, financeiros, como destruição do patrimônio, físicos, como apagão, aqueles apagões alcoólicos, eu não sei onde eu tô, eu não sei como que eu vim parar aqui, eu não sei o que eu tô fazendo aqui, ou machucados, né? Acorda todo ralado, não lembra o que fez, problemas orgânicos, digestão mal, depressão, angústia, promete que vai controlar da próxima vez e não consegue. Eu vou trazer aqui, eu não sei se a semana que vem ou na próxima, as reflexões do filme O Voo. Vocês assistiram esse filme? O Voo. É um filme que trata do alcoolismo. É um autor não muito conhecido, o diretor, mas eu vou trazer direitinho, a gente vai refletir sobre isso. É um piloto de avião. Como ele mente, meu Deus, como ele mente. A mentira é uma característica muito forte da drogadição e da dependência química e alcoólica. E aí a gente vai entendendo por que ele mente tanto, o que acontece. É um filme bem interessante para se entender como o alcoolismo funciona. Chama O Voo. Eu vou trazer aqui para a gente discutir. Por quê? O alcoolismo nem sempre é o bêbado da cachaça caído na sarjeta. Nem sempre o alcoólatra é esse cara. Muitos têm emprego, vida social, uma rotina aparentemente normal e funcional. A maioria não tem controle nenhum sobre o álcool e demora anos para pedir ajuda porque não se reconhece um doente. Essa é a pior parte. É a negação. Tá todo mundo vendo, mas ele não se reconhece, então não adianta, tem que esperar. Só quando a pessoa fala assim, olha, eu gosto de beber, eu queria continuar bebendo, mas esse vício está acabando com a minha vida, eu tenho que parar de beber ou de fumar ou de usar, e eu sei que isso está acabando com a minha vida, e eu sei que sozinho eu não dou conta. A hora que fala isso, a hora que admite isso para si e para o outro, tudo começa a mudar. A ajuda chega, você encontra um grupo de apoio, você começa a encontrar ajuda de todos os lados e por ter se reconhecido um doente, você já começou o seu processo de cura. Faz de conta que eu tenho diabetes. O médico já falou que eu tenho diabetes. Não tenho, graças a Deus, mas faz de conta que eu tenho. O médico já falou que eu tenho que tomar lá a insulina, mas eu nego. Imagina, minha mãe não tem, minha irmã não tem, eu também não tenho. E continuo lá fazendo tudo que eu posso. Boa tarde. Então, o que acontece? Eu sou uma doente que nego a minha doença e que recuso o meu tratamento. Até a hora que o diabetes me deixar cego, ou sem o dedinho do pé, ou sem o dedinho da mão, aí acorda para a vida e vai tomar o remédio, certo? Então, quando a gente tem uma doença, se a gente está na negação, a gente não toma o remédio da doença. Mas quando a gente tem uma doença e a gente reconhece que a gente é impotente para lidar com ela sozinha, que a gente precisa de ajuda, e que a gente precisa de um remédio, aí a gente começou a ser um doente que se trata. É igualzinho diabetes. Percebe a diferença? Faz sentido isso para vocês? Então, ele fica, o adicto, ele fica tentando provar para todo mundo que ele para a hora que ele quer. Né? Fica tentando provar, não, a hora que eu quero parar. Você não para, você não conseguiu parar até hoje. Precisa de ajuda. Mas a pergunta não é quantas vezes você bebe, fuma ou usa,
ou quantas doses, ou é um cigarro, é um maço, ou é um litro de pinga, ou é uma carreira sei lá do que, não é, ou quais bebidas você usa. A pergunta não é essa. A pergunta que a gente tem que fazer é: o que o álcool faz com você quando ele entra na sua vida? O que a droga faz com você quando ela entra na sua vida? O que o cigarro faz com você? O jogo faz com você? As compras fazem com você quando elas entram na sua vida? O quão devastador é a influência disso na sua vida? E aí sim, a coragem de olhar de frente ajuda a gente a ter humildade para procurar ajuda. E outra coisa, humildade para aceitar ajuda. Porque para a gente começar a sarar, a gente precisa ter humildade para duas coisas: para procurar ajuda. E uma vez que a gente tenha procurado, para aceitar ajuda. Força para acabar com o vício, a gente não tem. Mas Deus tem. Um grupo de amigos tem. Uma irmandade tem. Narcóticos Anônimos, seja o que for. Então, um grupo tem como nos ajudar. A gente sozinho não dá conta. Aí é o orgulho mesmo, até ser destruído. Mas que possamos parar antes da destruição, não é verdade? A gente está tendo uma chance. Vamos aproveitar. Eu gostaria de convidar a todos para a nossa oração de encerramento. Senhor, que sejamos fáceis do Senhor lidar com a gente, Senhor. Que sejamos aquele filho, aquela filha obediente, fácil, responsável, colaborativo. Que possamos encontrar o nosso grupo, a nossa irmandade, o nosso apoio espiritual, o nosso apoio clínico, e que possamos ter força para superar as nossas fraquezas, os nossos vícios, as nossas dependências. Porque sabemos, Senhor, que o tempo urge. Sabemos, Senhor, que temos pouco tempo. E este pouco tempo queremos depositar a Teus pés e em Tuas mãos, para que o Senhor use, disponibilizando a nossa vida da maneira que o Senhor achar melhor. Porque a hora que o Senhor toma conta da nossa vida, a nossa vida começa a ter propósito, sentido e alegria. Então, se não estamos sentindo isso, estamos talvez falhando na fé de colocar a nossa vida em Tuas mãos. E queremos agora fazer isso, Senhor. Depositar as nossas melhores intenções em Tuas mãos, para que o Senhor, usando da Tua sabedoria na nossa vida, possa nos guiar, nos orientar, nos esclarecer e nos fortalecer na Tua presença. Em nome de Jesus. Que assim seja e assim é. Amém.